professores, mais uma aula e nós estamos aqui para apresentar. Que alegria! Já se passou uma semana e nós estamos aqui novamente para apresentar mais uma para ela da Escola Bíblica Dominical. E saber que você está aí nos assistindo nos deixa muito feliz. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua classe, a sua família. E nós temos recebido muitos comentários, né? Falando ali, a gente recebe pelo Instagram, pelo Facebook também, pelo YouTube, falando que as nossas aulas aqui que a gente prepara, toda a nossa equipe, todo esse nosso empenho em preparar a aula para você, a gente recebe muitos comentários dizendo que tem enriquecido as aulas de vocês, que tem sido uma bênção, que as aulas agora, depois que começaram a assistir as nossas aulas, mudaram, as crianças estão sentindo, a igreja sente essa diferença e nós agradecemos. Muito obrigada por nos deixar fazer parte das suas aulas, muito obrigada por assistir as aulas, muito obrigada por aderir aos conteúdos, que está tudo no Drive para você. Mas onde está o Drive? Então, o Drive tem ali a descrição do vídeo, você está me assistindo, né? Embaixo tem o título do vídeo, se você está assistindo pelo celular, você clica ali no título que já vai aparecer ali o link para o download. Você clica ali no link, vai aparecer todas as aulas aqui do canal. Você clica no Jardim de Infância que vai estar todo o conteúdo lá só para você. É só seguir ali as instruções e tá tudo lá só para você baixar e é tudo gratuito, preparado, exclusivo para você. Mas hoje nós já estamos na aula de número 11, que tem por título Jesus ensina sobre o amor. Semana passada, você lembra? E daí, como foi a aula de semana passada? Conta aí para nós aí como foi a sua aula. Então, semana passada a gente ensinamos para as crianças que Jesus ele tem que estar no centro do nosso coração. Mas agora, se a gente diz que ama a Deus, a gente também precisa amar o nosso próximo. Então, a nossa aula de hoje vai falar, vai ensinar para a criança sobre o amor. Então, onde se encontra essa aula? Se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Eu deixei aí, eu já trouxe lá no começo do trimestre essa proposta e eu achei muito interessante. E eu também já vi que tem professores que estão fazendo, porque eles nos mandam as fotos e a gente fica bem feliz. Eles pegam lá no Instagram, eles publicam, marcam a gente e a gente fica como? Com a boca na orelha de tanta felicidade de poder fazer parte das suas aulas. Então, como é que funciona esse cartaz? Você faça a impressão, coloque lá na sua aula, com a quantidade de cartaz, com a quantidade dos seus alunos, e você vai estar pegando e botando ali, no nome da sua criança, você vai estar botando ali no primeiro quadradinho, e todos os dias você vai estar perguntando para a sua criança, todas as aulas, como que ela está hoje? Porque cada dia a criança está de uma forma diferente, e às vezes isso é interessante para você perguntar para a sua criança, porque às vezes na nossa aula a gente se ocupa com tantas coisas que acabamos esquecendo de prestar atenção em certas crianças, né? Às vezes a gente pensa que está bem e não está. Então, ali você vai estar perguntando para a criança. E ali tem cada bonequinho, ele está com uma expressão, que ele está querendo dizer alguma coisa. Como a criança está hoje? Ela está tranquila? Ela está com medo? Ela está brava? Ela está triste? Preocupada com alguma coisa? Ela está feliz ou ela está dodói? Aí, com o nome da criança, você vai estar perguntando, João, como você está se sentindo hoje? Ah, hoje eu estou triste. Maria, tá claro, você não vai estar ali perguntando na frente de todo mundo o porquê do motivo de tal coisa, né? Mas depois de que vocês passaram esse momento, você fez ali um xizinho no que a criança estava, com a sensação que ela estava sentindo, vocês vão fazer uma oração com esse propósito. Senhor, abençoa os que estão doentes, abençoa todas as crianças que estão preocupadas com alguma coisa, Tu és a solução. Então ali, nessa oração, você já vai procurar trazer um alívio para o coração dessa criança e você vai poder trabalhar a criança bem de pertinho, conforme ali que ela está se sentindo. Então, é algo bem interessante para ter na nossa aula, ficar bem atento, nas sensações, nos sentimentos que as nossas crianças estão vivendo no dia a dia. Então, e os objetivos da nossa aula? As nossas crianças precisam conhecer os mandamentos, que é muito importante, e destacar que só consegue fazer o bem, só consegue fazer o bem quem ama a Deus e o próximo. Então, lembra da aula passada? Aquele mocinho, ele achava que amava a Deus, porém não.
no pódio do coração dele era o dinheiro. Então vamos lá. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nosso versículo bíblico se encontra em 1 João, capítulo 4 e o versículo 21. E o que eu fiz para memorizar com as crianças? Você vai ler na Bíblia com elas, leiam, incentive a sua criança a levar a Bíblia. Eu sempre coloco lá no grupo dos pais, né? Pais, nós temos aula, tal, e não esqueçam da Bíblia. Por que ela é tão fundamental? Porque são sobre suas histórias que vamos estudar. Então, nós vamos estudar sobre as histórias da Bíblia. Então, é muito importante a criança ter uma Bíblia. Eu sempre coloco isso lá no grupo dos pais. Toda semana esse recadinho. É importante, nós vamos estudar sobre a Bíblia, é importante a criança ter a Bíblia. Então, o que eu fiz aqui? Depois que você leu com a sua criança, incentivou a sua criança a ler, vou estar aqui o versículo bíblico, né? Falei, quem ama Deus? Um menininho aqui abraçadinho com Jesus, né? Pode simbolizar, né? Que ame também o seu próximo. Então, o que você vai estar dizendo para a criança? Criança, às vezes a gente diz assim, eu amo Deus. Nossa, Jesus está a gente aprendeu semana passada que Jesus está no primeiro lugar no meu coração. Jesus é muito importante para mim. Nossa, eu não vivo sem o Papai do Céu. Mas a gente não pode ter esse sentimento se a gente não ama o nosso coleguinha, o nosso próximo. Não existe isso. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então, há conceitos aqui que a gente precisa explicar para a criança. Está errado isso. Eu não posso dizer de boca para fora que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Então, não é verdade o meu amor por Deus, não é sincero. Então, eu tenho que também, se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso me dar bem com o meu colega. O que é esse amor, né? Que a gente vai dizer para a criança, tem que amar de paixão? Não, às vezes o amar que está falando aqui, eu preciso respeitar o meu coleguinha, eu preciso fazer o bem para as pessoas, não é amar de paixão, sair amando as pessoas, nossa, eu te amo. Não é esse tipo de amor, né? Por Deus sim, mas para o nosso próximo não. Tirando a nossa família, mas a gente precisa respeitá-los. É isso que a gente tem que estar dizendo para nossas crianças. Então, assim, e como que a gente vai amar o nosso próximo? Como é que é esse tipo de amor? Então, aqui eu botei vários quadrinhos aqui explicando como é esse tipo, que amor é esse que a gente tem que ter pelo nosso próximo. Lembrando, professores, você dizer sempre para a sua criança que o próximo é quem está perto dela, né? Ali a família, o coleguinha, e também vigiar muito com quem também está perto dela. A criança não pode confiar em todo mundo, então a gente tem que estar sempre, né, explicando para a criança. Às vezes tem uma pessoa que não faz muito bem para a criança, mas ela sai da nossa aula achando que tem que amar todo mundo. Não é esse tipo de amor, né? Então por isso que é através desses quadrinhos é que você vai estar explicando que amor é esse para essas crianças. Então, amar o próximo como você ama a você mesmo. É o que Jesus falou, né? Então, como é que é esse amor? Eu preciso ficar alegre quando alguém está feliz. Se o meu coleguinha está feliz, eu preciso estar feliz também. Isso é amar o próximo. Eu não posso ficar triste porque ele ganhou um brinquedo e eu não. Não, tá errado. Eu tenho que ficar feliz pelas conquistas dele, pelas realizações dele. Eu tenho que ficar feliz quando alguém faz alguma coisa legal. Talvez eu não fiz, mas ele fez, ele ganhou um elogio. Eu não posso ficar com inveja, com ciúme. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que ficar feliz pelas conquistas deles. Eu tenho o quê? Amar o meu próximo, eu tenho que me importar com o meu coleguinha, me importar com o meu irmão, né? Eu tenho que me importar com as pessoas, saber como elas estão, procurar, né, conhecer essas pessoas. Eu preciso ter empatia, me colocar no lugar daquele coleguinha, daquele amiguinho. Eu preciso entender o que está acontecendo, né? Às vezes a gente age de forma tão grosseira, mas procurar entender a situação que aquele coleguinha está vivendo, se colocar no lugar do coleguinha, procurar ajudar. Ajudar sempre que alguém precisar. A gente está falando aqui, eu estou trazendo isso aqui mais para coleguinhas, porque é o que eles vivem, né, no dia a dia, e talvez não traga tantos prejuízos como um adulto que às vezes a criança nem conheça direito. Então a gente tem que vigiar bem no que a gente vai falar para as crianças, porque hoje em dia a gente não pode dizer para as crianças que elas têm que sair amando todo mundo e confiar em todo mundo. Não podemos. No mundo de hoje, nós temos que deixar a criança ficar bem esperta e bem ligada. Ela não pode confiar em todo mundo, ela não pode
gostar de todo mundo. Então eu traria essa aula para o dia a dia dela, para o coleguinha que ela vive lá na escola, o amiguinho. Então eu traria para isso. E nos adultos eu sempre deixaria com uma pulga atrás da orelha. Nem podemos confiar em pessoas que a gente não conhece. E até as que conhecem, olha, é mãe, pai e olhe lá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ó, aquele coleguinha que está precisando de ajuda, a gente precisa ajudá-lo. Mesmo estando bravo, eu não posso descontar em ninguém. Às vezes a gente está nervoso, não é assim? Você tem histórico de criança assim? Que às vezes está nervosa, está brava, fica chutando tudo, xingando todo mundo, não tem paciência. Isso não é amor ao próximo. Eu preciso me controlar, porque eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que respeitar o meu próximo e tratar todos eles com a mesma educação, com o mesmo tratamento, como que se eu quisesse que alguém fizesse para mim. E como se eu quero o meu bem, eu também preciso querer o bem do meu coleguinha, da mesma forma que eu me amo, amar o meu coleguinha. Então, professores, aqui é uma forma bem simples de estar explicando para a criança como é esse amor a esse próximo que ela precisa ter. Então, esse foi o nosso versículo bíblico, né? Sempre lembrando aqui, ressaltando que no mundo de hoje a criança não pode sair amando todo mundo, principalmente adultos. Não podem sair confiando em todo mundo também. Então, vamos lá. Tem aí o dado da dinâmica que você pode estar fazendo com as suas crianças. Eu gosto muito de trabalhar com dados, então ali é dinâmicas do exercício físico, né? Até se a tua criança tá meia aborrecidinha, não tá muito legal, às vezes se exercitando, ela já vai, né, vai dar uma descontraída na sala, na aula, e já vai ficar assim mais leve, mais animada, vai ser bem legal. As minhas crianças gostam muito de ter que estar saindo da cadeira, levantar, fazer exercício, cantar. Eles gostam bastante nessa faixa etária. Os grandinhos já gostam, imagina os picurruchinhos. Então ali é um dado com vários motivos de exercício físico. Você vai estar jogando os dois dados. Caiu ali na quantidade número 1, na quantidade de uma bolinha. Então, todas as crianças vão recitar uma vez o versículo bíblico, aí você vai estar jogando o outro dado, né? Vamos estar assim, vamos supor, nessa posição. Todas as crianças vão ficar nessa posição, recitando uma vez o versículo bíblico. Joga os dois dados novamente. Caiu na quantidade 3. E agora a ginástica é segurando o pé. Então, eles vão ter que tentar se equilibrar por 3 vezes e recitar o versículo bíblico. Quando cair ali no 5, no 6, eles vão ficar apavorados. Que tanto? Claro que você pode até depois estar diminuindo a quantidade, mas assim fica bem legal. Eles vão memorizar o versículo brincando. E agora aqui, a gente já vai passar para a nossa história bíblica. A nossa história bíblica aqui vai estar falando, eu fiz aqui o meu cenário. Claro, professores, você vai criar o seu. Eu vejo ali tantas fotos que a gente recebe. As professoras, elas pegam uma ideia minha e elas vão criando tantas outras em cima que às vezes eu fico assim, tão admirada que vocês são maravilhosas. Então, use o que você tem em casa, tudo que você tem em casa são ótimos recursos. Lembrando que a sua vida, a sua forma de contar, o seu corpo é um ótimo recurso, um ótimo visual, né? Um ótimo recurso. Então, eu fiz aqui os personagens de copinho descartável, porque é algo também diferente para as crianças. Eu botei um tecidinho aqui e amarrei, fiz aqui os olhinhos com canetão, tá pronto. Faria aqui que Jesus chegou aqui, né, um monte de pessoas, fariseus, escribas, um monte de pessoas para querer perguntar para Jesus qual era dos 10 mandamentos, qual era o mais importante. Claro que agora você vai ter que repassar com eles os 10 mandamentos, porque às vezes eles não lembram, né? Às vezes a gente, assim, decora, não lembra tudo. Imagina uma criança de 5 anos. Então, você vai estar repassando com eles esses 10 mandamentos. Lembra, crianças, de Moisés? Você vai estar dando uma pincelada rapidamente lá atrás. E eu fiz ali, como deve estar passando no seu slide, os 10 mandamentos. Ali tem 3, mas tem os 10 mandamentos que você possa estar imprimindo e mostrando para a criança. Crianças, o primeiro mandamento, o segundo também, não se prolongue muito, porque a criança não tem muito tempo de concentração. Ela bateu o olhar na imagem. Pronto, já não é mais novidade para ela já vai se distrair com muita coisa. Então não adianta você pegar aquela imagem, ficar mostrou e falar em cima daquela imagem, que a criança bateu a imagem, tirou o raio-x ali, pronto. Ela já vai se distrair com outra coisa, já passa para outra imagem.
E ali você vai estar mostrando os 10 mandamentos, pode deixar exposto para as crianças. E agora esses moços aqui foram perguntar para Jesus qual desses 10 mandamentos é o mais importante. Aí Jesus, como ele é muito inteligente, e Jesus sabia, conhecia a intenção daqueles homens, Jesus falou que os 10 mandamentos seriam resumidos em 2. Os 4 primeiros seriam resumidos em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento mais importante. Lembra da aula passada? Pois é, dá uma pincelada na aula passada. Esse é o mandamento mais importante, que Jesus venha estar no pódio do nosso coração. Esse é o mais importante, mas os outros 6 aqui, vamos supor que aqui estão os 10 mandamentos. Agora, esses outros 6 aqui, ó, está se resumindo em outro mandamento, que é o segundo. Qual é? Amar o próximo como a ti mesmo. Precisamos amar o nosso coleguinha, amar o nosso próximo assim como nós nos amamos. Vocês não querem o bem de vocês? Hein? Vocês, quando não estão com fome, vocês não querem comer, se alimentar? Quando não estão sujos, não querem ir lá tomar um banho, por quê? Porque vocês se amam, vocês querem cuidar de vocês, vocês não querem estar passando fome, vocês não querem andar sujo, vocês querem estar sempre penteadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, com uma roupinha legal, sempre ter alguma coisinha legal. Então, assim como nós nos amamos, Jesus está dizendo o quê? Precisamos amar o nosso colega também, precisamos cuidar dele, tratar ele com respeito e com educação, assim como a gente não fica bravo quando alguém briga com a gente, quando algum coleguinha xinga, diz coisas mentiras da gente, a gente não fica triste? Então, essas mesmas atitudes a gente também não pode fazer, porque assim como a gente fica triste, o nosso colega também fica triste. E ali, eu concluiria para as crianças de uma forma bem simples. E eu mostraria aqui para elas esses cartazinhos, crianças. Sabe por quê que a gente tem que amar o nosso próximo e amar a Deus, né? Como a gente sabe ali da outra aula, que Jesus, ele diz que nós temos que amá-lo, né? E tem seu pódio no primeiro lugar no nosso coração. Por que a gente tem que amar a Deus? Porque ele nunca nos deixa sozinho. Ele sempre está conosco. E aqui a gente vai estar mostrando para as crianças esse amor importante que Jesus tem por nós. Crianças, Jesus, ele nunca nos deixa sozinho, ele sempre está conosco, ele nos ama, mas assim como ele me ama, como ele ama vocês, ele também ama o coleguinha. Assim como ele morreu numa cruz para nos salvar, Jesus também morreu numa cruz para salvar o coleguinha, salvar o irmão, salvar os vizinhos. Então a gente tem que estar orando pelos adultos, pelos vizinhos, para Jesus abençoá-los, para Jesus salvar, que eles venham conhecer Jesus. Então olha que forma interessante você abordar os adultos, né, através da oração. Então, ó, a gente precisa o quê? Sempre entender, se Jesus nunca nos deixa sozinho, Jesus também não deixa ele sozinho. Jesus, ele nos ajuda nos momentos mais difíceis, então Jesus também ajuda o coleguinha. Jesus, ele abençoa o coleguinha. Em nenhum momento nós somos melhores do que o coleguinha. Nós somos melhores do que ninguém, não. Nosso Deus, ele nos ama todos da mesma forma. Então, por que a gente vai tratar diferente as pessoas? Se o nosso Deus, que é tão maravilhoso, ele não faz essa acepção de pessoa. Jesus, ele nos livra de todo perigo. E aqui tem várias plaquinhas, professores, para a gente fazer essa comparação, né? Se Jesus tem esse cuidado na vida dela, Jesus também tem na vida do coleguinha, né? Não precisamos a gente ter medo, porque Jesus, ele está conosco. Então, olha que legal a gente falar para o coleguinha que ele também é especial, que Jesus também ama ele. E que, né, e um dia nós vamos morar no céu e receber uma linda coroa, mas esse céu não foi preparado só para mim e para você, foi preparado para todos que aceitarem Jesus como seu Salvador. E nós temos que fazer a nossa parte em estar evangelizando e amando as pessoas, tendo respeito pelas pessoas, porque Jesus também as ama. Se Jesus trata elas todas com o mesmo carinho, o mesmo sentimento, por que vamos ser indiferentes? Por que vamos fazer o contrário? Se Jesus falou que precisamos amar a Ele sobre todas as coisas e, em segundo, amar o nosso próximo. Se todos nós vamos fazer uma boa ação, as pessoas todas seriam diferentes. Então, é algo bem legal, né, para trabalhar com as crianças. Se cada um fizer a sua parte, o mundo seria bem melhor, né? Então, vamos lá. Fixando a aprendizagem. Tem muito lá no Drive para você. E eu fiz aí minhas atitudes
gentilezas. Que legal você imprimir, dar para sua criança, quem sabe ela é egocêntrica, ela só pensa nela, quem sabe através dessa aula ela vem agora botar no coração que ela pode ser uma pessoa melhor, ela pode fazer o dia de alguém melhor, ela pode ajudar alguém. E isso é tão importante. Então ali tem, de segunda a domingo, a criança vai ter que todos os dias procurar fazer uma gentileza para alguém. E ela vai registrar naqueles quadrinhos como foi aquele dia, como que ela se sentiu fazendo isso para alguém. Então é bem legal, né? O que eu fiz hoje? E como eu me senti fazendo isso? Então, ó, são duas perguntas, né? Ela fez uma boa ação, mas agora como que ela se sentiu fazendo essa boa ação? Bem interessante. E também tem ali um envelope que você pode estar incentivando o seu aluno. Vamos fazer uma carta para o nosso amigo? Aquele amigo que não conhece a Jesus, né? Ou algum familiar, e dizer que Jesus ele ama e que ele é importante, também é uma forma de fazer com que a criança se preocupe com o seu próximo. Mandando uma simples cartinha faz toda a diferença. Nós, professores, já gostamos de receber cartinhas dos alunos. Imagina um coleguinha que às vezes não está nem esperando, né? E é ali surpreendido com uma cartinha dizendo que Jesus te ama, eu vou estar orando por você, você mora no meu coração, né? Às vezes as meninas usam muito essa frase, né? Então, é bem legal. Tem aí também uma dinâmica, que é um jogo de tabuleiro, porém, as pecinhas ali, o bonequinho é de rolinho de papel higiênico, você vai estar jogando o dado. E ali você pode estar dividindo a sua classe em três. A cor vermelha, a cor verde e a cor laranja. Aquele que chegar ao céu primeiro ganha. Então as crianças vão ficar todas empolgadas e vai ser bem legal esse jogo. Legal também se esse jogo você fizer com os personagens, as próprias crianças, né? Fazem círculos no chão de cada cor. E ali você pode estar dizendo, né, separar a sua classe em três também, e cada turma representa um amiguinho, e com a forma que você for estar jogando o dado, eles vão estar avançando as casinhas, as cores. Tem aí o jogo da memória, que também está falando ali tantas coisas bonitas. Jesus se importa comigo e também com a minha família. Jesus é o meu melhor amigo. Olha que legal, né? Jesus cuida de mim. Jesus é maravilhoso. Jesus mora no meu coração. Olha que bonitinho esse jogo assim, até para você dar de lembrancinha para a sua criança. Lembrancinhas, tá aí. Um bonequinho muito fofo que você pode estar recortando, colocando num pirulito, saquinho de bala. E tem esses dois últimos cartãozinhos ali que é para você colocar bis. Muito, muito lindo esses cartão. E depois também, já que a gente está falando ali de amor, eu fiz aí, é uma proposta que eu já trouxe em outras aulas, é um quebra-cabeça. Tem uns pequenininhos ali, mas também tem grande que você possa estar fazendo, recortando, coloca ali num saquinho, dê para o seu aluno vai montar e tem uma frase ali muito especial do professor para o aluno. Ele vai ter que montar todo o quebra-cabeça que é o coração para poder ler a frase que está ali dentro. Que legal, você dá de lembrancinha para ele e ele montar na sua casa, e ele vai precisar da ajuda da família para isso, então vai ser algo bem especial. Então, professores, e a nossa aula já acabou de novo. Que rápido! Mas semana que vem nós estaremos aqui novamente e eu aguardo por você. E até semana que vem!